De volta com a Masterclass da Joyce Carol Oates. Revise exaustivamente. Agora sim, chegou aquele momento que vocês adoram. Nós adoramos. Depois que você terminar esse primeiro rascunho, aí, meu amigo, tá liberada a obsessão pelo texto. Tá liberada a obsessão por qualquer coisa que você queira. Leia e releia à vontade. A primeira vez, e aí escuta a amiguinha que já fez isso algumas vezes. Eu não sou nenhuma, eu ia falar propriedade. Eu não sou nenhuma autoridade no assunto não, tá, gente? Pelo amor de Deus. Ai de mim. Mas, como eu já tentei várias vezes fazer esse processo, eu acho que eu já passei por isso algumas vezes. Eu posso dizer que a primeira vez que você for reescrever o primeiro rascunho, essa, na teoria, pelo menos, vai ser a vez mais demorada de todas, porque você vai encontrar um monte de furo, vai querer modificar um monte de coisa aqui e ali, vai fazer vários comentários. Faz parte. Você vai encontrar personagem que às vezes não serviu de nada na história, vai lembrar de uma coisa que, isso aqui poderia ter entrado porque é mais importante pro final, bababá. E agora você já sabe o final, já sabe todo o desenrolar da história. Então, vai com calma. Não se desespere. Lá pela 5ª, 6ª ou 17ª vez que você for mexer no seu rascunho, tente ler como leitor. Faz uma leitura rápida para ver se o texto está pronto, se não tem nada ainda faltando. Equilibre história com linguagem. O George Orwell dizia que a prosa tem que ser que nem uma janela, tem que estar limpa. Você precisa, antes de tudo, dosar, entender se você quer uma história com vocabulário, com linguagem ou não. Eu acho que essa é uma decisão super importante, gente. Talvez ela não precise ser feita antes de você começar a história, como a gente falou no tópico anterior. Escreva o primeiro esboço para entender o que tem, qual é a experiência, o que está ali de mundo, o que existe. Depois você decide isso, mas é importante você decidir, porque se você quiser uma história com vocabulário, com linguagem, ela vai ser mais lenta, isso é óbvio. Quanto mais rebuscado for seu texto, mais lentamente o seu leitor vai se alimentar dela. Isso não é ruim, tá, gente? Isso é uma escolha. Você tem que saber escolher, tudo conta. Tamanho da frase, tamanho do parágrafo. Tem um ponto muito positivo disso tudo, e a Joyce fala sobre isso no curso dela, é que quanto mais tempo o seu leitor passar com a sua história, mais tempo, mais intensidade, né, ele vai sentir essa conexão com a história, porque mais tempo ele vai ter para se conectar. Mas ela também diz, não chega a ser bem uma contradição aqui na fala, porque eu acho mais um pensamento paradoxal, e eu concordo muito com ela, é que você pode sim encontrar intensidade e conexão em momentos breves, porém mais intensos, que a frequência ou que o tempo que você leva com algo. E às vezes uma cena muito breve vai te marcar muito mais do que você ficar mais tempo num parágrafo, numa cena, sei lá, 3 páginas para contar uma cena e você teve mais tempo para se conectar a ela. E aí? Não necessariamente, né? Então é meio paradoxal, depende muito da forma como você construir também. Proteja o tempo de escrita. Acho que todo escritor vai concordar com esse tópico. Já vimos aqui com Dan Brown, já vimos aqui com Neil Gaiman, agora com a Joyce. O pior que pode acontecer no processo de escrita é ele ser interrompido. Você precisa desse tempo. Não pode haver distrações. Proteja o processo. Proteja esse momento. A interrupção é a maior inimiga da imaginação. Vamos combinar, né, que a melhor experiência, seja no filme, seja no jogo, seja na escrita, na leitura, no jogo, acho que é um excelente exemplo. A melhor experiência não vem da imersão, seja a experiência real ou não. Quando você tá ali, né, jogando um jogo, tá imerso naquilo, totalmente alienado a todo o resto e focado no jogo. Você não tem uma experiência boa, não vai lembrar de tudo, não vai se sentir conectado, como se você estivesse realmente vivendo aquele momento. É o processo de escrita, gente, igualzinho. Gente, tem uma coisa muito idiota pra dizer, mas eu preciso falar. Carpe diem, pra mim, ele não tem o significado mais de viva hoje, não importa o dia de amanhã, até porque vamos combinar que isso não é legal pro dinheiro. Eu não juntei dinheiro quando deveria ter juntado e hoje eu tô pagando por conta disso. Então, assim, Carpe Diem não é viver o hoje como se não houvesse amanhã. Pra mim, Carpe Diem é viver o momento, é diferente. É saber receber o presente. Hoje, com tanta distração, a gente tem celular, WhatsApp, YouTube, notícia o tempo todo, enfim, pra mim, eu gosto, pelo menos, de me disciplinar
a fazer algo e me dedicar àquele algo naquele momento. Então, por exemplo, se eu tô vendo um filme, é pra ver o filme. Nada de celular, nada de WhatsApp nesse momento. Tô vendo filme. Então, eu finjo em casa vendo Netflix, eu finjo que eu tô no cinema. Que eu não posso pegar o celular, senão vai atrapalhar a tela ligada, né? Vai atrapalhar alguém. A Nala, mas a mim mesma. Não pode. Se é pra escrever, vamos escrever. É a mesma coisa. Não tem que ter distração. Sem conversa, sem episódio de Friends ao mesmo tempo, sem WhatsApp, sem meme de gatinho. A Nala já é o suficiente passando pra lá e pra cá e fazendo gracinha enquanto eu tô escrevendo. Então, eu já tenho meu vídeo de gato ao vivo. Mas sério, a gente precisa mesmo proteger o processo de escrita. Isso é muito importante. Peça opinião. Esse assunto é mais polêmico. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Mas o importante, acho que crucial aqui que a Joyce diz é que, independente de você gostar ou não, você só pode fazer isso depois de terminar o primeiro esboço, o primeiro rascunho. E aí, caso você opte por pedir a opinião de uma pessoa nesse momento, é bacana para você ganhar um outro ângulo. Você ter acesso a essa opinião é como se você tivesse parando para ver a sua história por outro ângulo, por outro ponto de vista. E isso pode ser bacana, assim, para sua história. E é nessa hora, isso é legal, porque você às vezes descobre que a sua história pode não começar no momento por onde ela começa. Ela pode começar da página 5, dependendo da opinião da pessoa. Porque às vezes aquele início para você é importante, mas para a pessoa ficou meio solto e a pessoa tocou num ponto que, não, por que isso aqui não começa por aqui? Não sei, é uma ideia. Às vezes é difícil enxergar a gordura do nosso próprio texto. É difícil querer cortar algumas coisas. E às vezes ter uma outra visão pode ajudar a gente a focar no que é crucial, focar no que é importante. Pratique terminar as coisas. Parece um papagaio, eu sei, né? Todo mundo, todos os escritores falam a mesma coisa. Mas é sério, gente, existe mesmo um efeito psicológico quando se termina algo. Isso é science, man! Há estudos sobre isso. Dá uma googlada aí, que você vai ver. Serotonina, adrenalina, dopamina. Tem um monte de coisa que a gente libera, quimicamente falando, quando a gente termina algo. É uma satisfação, sabe? Um surto de energia. Que é exatamente aquilo que a gente falou do café, assim. Quando o café faz o efeito. Às vezes você nem percebe ele fazendo efeito, mas ele tá fazendo efeito, tá tendo um bem-estar ali, com certeza, depois de tomar aquele cafezinho. Se você é fã de cafeína, né? Vamos combinar. Não tô querendo falar, não tô querendo fazer apologia a drogas aqui. Cuidado com a cafeína, gente. O Ministério da Saúde adverte, tem que tomar com sabedoria. O importante é terminar, gente. Não precisa ser perfeito. Você já leu a Bíblia? Deus também não foi perfeito. Ele tentou editar os humanos várias vezes. Até hoje não acertou. A gente tem problema, não tem? A gente tem pecado, a gente não é perfeito, né? Então, essa criação aí não foi tão perfeita assim. Calma, gente, eu tô falando isso só pra dar uma perspectiva, pra gente dormir melhor como criadores de histórias, criadores de personagens. Afinal, nós somos deuses das nossas próprias histórias, não é mesmo? Então é só pra dar calma, baixa a bola, não vai ser perfeita. A experiência de você terminar alguma coisa é gratificante, que mostra que não é tão difícil assim, gente. É só terminar. Pode estar uma porcaria, mas termina. Quanto mais contos você terminar, mais confiante você vai ser, mais confiança você vai ganhar em si mesmo. Por que a gente, pelo menos eu, né? Eu amava redação na escola. Por que eu amava redação na escola? Porque tinha um início, meio, fim e eu tinha que terminar. Tinha ali 50 minutos de aula para eu terminar uma história e eu terminava, porque tinha que entregar para a professora. Eu recebia 10. Mesmo as minhas histórias sendo uma porcaria, que a ideia era a explosão da coisa, sabe? Quando você faz o curso também presencial de escrita criativa, é legal que às vezes você ganha um exercício, bingo, né? O bingo de ponto de vista, ou então você vê palavrinha que você tira de um saco plástico e você tem que fazer uma história com aquela palavra, ou com aquele conceito, ou com uma frase. Você tem que explodir, você tem que tacar no papel e não importa a qualidade. Então esse tipo de exercício é bom para você treinar, para você amadurecer essa questão de terminar histórias. E é crucial que você se acostume a fazer isso para você desbloquear esse medo que a gente tem naturalmente de não querer terminar as coisas porque acha que vai estar ruim, porque acha que não vai ser bom o suficiente. Esquece isso. Nada é bom o suficiente. Vamos combinar, né? Não é. Quanto antes você aprender isso, melhor. Aprenda com a rejeição. Quando você receber uma crítica negativa, meu amigo, construtiva ou não, aproveite esse momento para refletir, para revisar, para melhorar um texto. Abrace essa crítica.
independente do quanto você confiar nessa pessoa ou não. Claro que também é importante você dosar, né, o que você tem que prestar atenção ou não. Às vezes tem umas coisas que você fala, não, amigo, não é pra tanto, não é pra isso, não vou prestar atenção, não vou ouvir isso. Tudo bem, faz parte, você tá filtrando. Mas pensa numa coisa. Na psicologia, pelo menos, a gente aprende que quando a gente se incomoda muito com uma coisa, é porque tem coisa aí. Então, talvez seja bacana, quando algo te incomodar, você dá uma paradinha pra refletir, que tal? Vamos parar por aqui? Beijo. Fui.